Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal LS Podcast. Muito obrigado, muito grato a vocês, todos que se inscreveram no nosso canal. Que Deus venha abençoar grandemente vocês todos os dias, que a graça do Senhor venha reinar em seu coração. E hoje não é diferente. Nosso segundo vídeo do ano. Esse vídeo aqui é um vídeo de testemunho. Você que estiver passando por dificuldade semelhante, ou conhecer alguém, ou mesmo um parente distante, um conhecido, não importa. Mande esse vídeo aqui. Aconselho você a assistir até o final, se você quiser ser abençoado pela mensagem do vídeo, desse testemunho aqui do nosso pastor Daniel Ribeiro, bênção de Deus, homem de Deus, pastor Daniel, da cidade de Lucélia, e é um grande homem de Deus, e ele vai estar contando o seu testemunho, como Jesus o resgatou das drogas, desse mundo perdido, desse mundo de ilusão, e vai ser muito bom, vai ser muito instrutivo, né? Vai ser muito edificante para quem assistir o vídeo até o final. Então, aconselho você, assista até o final. Se você não tiver um tempo disponível, reserve um tempinho, assista. O vídeo não é tão grande, né? Um vídeo, assim, até considerado curto, entre outros vídeos que fizemos aqui, mas é um vídeo que vai direto ao assunto, que aborda essa sistemática que é a dificuldade da pessoa abandonar esse mundo cruel, seja de qual forma que às vezes a pessoa tenta sozinha e não consegue, mas com Jesus as coisas conseguem se encaixar do jeito que tem que ser. Que Deus abençoe vocês. Fique com o vídeo aí do pastor Daniel, e gostaria de agradecer ao pastor Daniel também e toda a sua família. Que Deus abençoe grandemente ele por ter tirado um tempinho e contado o seu testemunho aqui, trazido para nós aqui esse testemunho abençoado. Que Deus te abençoe, meu querido. Estaremos aqui agradecendo sempre a vocês inscritos e os novos inscritos, que se gostarem do conteúdo como esse, se inscreve, meu irmão. Vai ser bênção de Deus. Seja bem-vindo aqui no nosso canal LS Podcast. Estarei sempre orando e agradecendo a Deus pela vida de vocês, e que a bênção do Eterno permaneça em vosso coração hoje e para sempre. Vamos para o vídeo, sem mais enrolação. Deus abençoe. Amém. Pastor Lázaro, Pai do Senhor. Pai do Senhor, meu querido. Vamos estar com o senhor aqui, participando deste podcast, né? Podemos chamar assim? Isso, vamos chamar do podcast via chamada WhatsApp, mas não deixa de ser um podcast, né? WhatsApp, muito bem. Maravilha. Muito obrigado pela oportunidade que o senhor nos concede. É nóis. Estamos aí partilhando um pouquinho da história, né? Do testemunho. Exato. E louvar a Deus por tudo, né? Em primeiro lugar, pela salvação da alma. Pastor Lázaro, eu estou aqui na cidade de Lucélia, Benção. interior do estado de São Paulo. Sempre fui da cidade de Lucélia, lugar onde nasci, fui criado, e o lugar onde conheci a Jesus, né? Então eu louvo a Deus pela oportunidade de servir a Deus. Nasci em 1985, de família sempre do interior. A cidade onde habito, o senhor passou por aqui, sabe que é uma cidade pequena. Moro aqui então desde sempre e cresci nessa cidade. Infelizmente, em um certo momento da minha adolescência, mamãe já servia Jesus, né, na congregação cristã. De quando criança, como criança, acompanhava na igreja. Mas chegou aquele momento de adolescente e eu resolvi não estar mais acompanhando a mamãe na igreja. Foi quando o pastor Lázaro, por volta dos 13 anos, 14 anos, eu tinha amigos que já se envolviam com drogas. Infelizmente, eu entrei por esse caminho também. Me converti quase para 19 anos, então são 4 a 5 anos numa vida assim bem escura, dando assim muito desgosto para minha família, fiz muita mamãe chorar, dei muito trabalho em casa, um adolescente, a cabeça ainda se formando, e comecei a ter pensamentos que me voltaram para ser um usuário de droga. Então, a partir dos 13 anos de idade, infelizmente, encontrei
as primeiras drogas, né? Foi um adolescente que passou por drogas diferentes. Foi usuário da maconha, foi usuário da cocaína, foi usuário da cola, aquele adolescente, né? Começou a cheirar cola na rua, foi usuário até mesmo do crack. Então, durante 4, 5 anos, da adolescência para a juventude, eu fiquei nessa vida escura, terrível, e por muitas vezes me encontrava em perigos nessa vida, né? Só bem sabe como que é destruidor a vida nessa situação. Então, por muitas e muitas vezes me envolvi com situações erradas, usando drogas e querendo mais dinheiro para usar, né? Essa é a vida do viciado em drogas. Então, por muitas vezes me envolvi em perigos, em ciladas, em situações difíceis. Contudo, por volta do ano 2004, 2005, numa situação já bem alarmante, né, bem preocupante, já estava aí por volta dos 18 anos, alguns amigos se converteram ao evangelho, pastor Lázaro. E alguns amigos que eram amigos de fato de infância e começaram a falar de Jesus para nós. Nós, eu digo, essa turma de amigos, né? Amigos do bairro, amigos de infância. Então, uma pessoa se converteu e começou a falar de Jesus no meio da onde a gente estava. Era muito nosso amigo, amigo de infância, e é até interessante que esse amigo foi muito corajoso, pastor Lázaro. A gente se reunia na casa de alguns amigos e a partir dali a gente usava droga. E esse amigo convertido, crente, ia até onde a gente estava, ainda que usando droga, ele sentava com a gente e falava de Jesus. Olha que coisa extraordinária, né? Este amigo teve muita coragem e muita graça de Deus. Falava com a gente, falava sobre esse prejuízo de ser um usuário de droga, porque este amigo também tinha vindo, né, das drogas. Então, este amigo nos insistiu bastante, falando de Jesus para nós, e aquilo foi mexendo no meu coração. Eu já estava numa vida muito alarmante, muito preocupante, já tinha se envolvido com muitos perigos, e isso foi descendo ao meu coração e eu comecei a ficar preocupado. A gente terminava aquela situação de usuário de droga e um amigo falava para o outro, e aí? Para onde vai a nossa alma? Né? E a gente ainda estava no mundo. E a gente começou a ficar preocupado com isso. E aí? Esse assunto de céu, de inferno. Ah, para onde vai a nossa alma se a gente continuar nisso? Pastor Lado, foi muito interessante que esse assunto foi entrando no coração. Mas eu fui difícil de frequentar uma igreja. Isso era o ano de 2004. Só que apareceu um amigo crente, convertido, que veio do mesmo lugar onde eu vim, e ele insistiu muito comigo. Este amigo chama Júlio, um amigão que faz muito tempo que eu não vejo. Mas um amigo que insistiu muito comigo no começo da minha caminhada de fé. Pastor Lázaro, eu acredito que muitos irmãos tiveram, né? Pessoas que lhe ajudaram no começo, assim como eu também tive. Esse amigo, então, ia em casa, me convidava para culto, ele me vinha buscar com seu carro, me oferecia para ir em algum evento de igreja que eu gostaria de ir. E assim eu fui cedendo e conhecendo algumas igrejas. Conheci diversas igrejas na minha cidade e frequentava um culto, me sentia muito bem, mas não entregava a vida para Jesus. Ouvia o apelo, ouvia a pregação e ficava teimando, né? Ouvia o pastor fazendo o apelo, mas não me decidia para Jesus. E os dias foi indo, eu não sei se a gente teve essa oportunidade de falarmos sobre isso,
mas me recordo como se fosse hoje. Pensei comigo, bom, já estou muito bem, né? Estou frequentando a igreja, já estou longe das drogas, agora deu tudo certo. Imaginei comigo, sem ainda ter entregado a vida para Jesus. Eu acho que a gente teve essa conversa, foi uma noite de sábado, alguns amigos me chamaram para uma festa, eu decidi ir, e pensei comigo, tá bom, vou na festa, mas eu não vou voltar a usar as drogas, né? Mas naquela noite aconteceu tudo que eu não queria. Tive novamente o envolvimento com droga, passei a noite fora de casa e acordei no domingo, já pela manhã, num desespero que só. Eu estava muito chateado comigo mesmo e aquilo me afligia a alma. Eu era um escravo daquilo, né? Eu estava escravizado, afinal de contas, já iam 5 anos assim, de 5 a 6 anos já mergulhado nessa situação. Então eu me dei conta do quanto eu era escravo dessa situação, de quanto a droga me escravizava, de quanto essa vida me deixava infeliz e escravizado nela. Naquele domingo, eu decidi ir para um culto. Interessante que fui sem o meu amigo. Não tinha mais o Júlio, não tinha mais os outros amigos que evangelizavam. Eu saí de casa para ir na igreja sem nem um amigo naquele dia. Eu estava decidido a mudar de fato a minha situação. Eu queria Jesus. Aquele dia eu queria Jesus. Toda aquela noite de sábado me deixou ciente que eu não podia mais passar nenhum dia sem Jesus. Fui ao culto no domingo e foi muito impactante aquele culto. Me lembro como se fosse hoje. O pastor pregou, terminou a pregação, ele fez o apelo, um apelo com bastante insistência. Naquele momento, sozinho, sem conhecer ninguém, eu ficava ali desejoso de aceitar aquele convite, mas com bastante timidez. A minha timidez me segurou ali, eu não pude levantar naquele momento. O pastor pediu para a igreja ficar de pé, eu estou de pé e ele continua o apelo, e eu não aceito o convite ainda. O pastor, muito sábio, terminou o seu convite, deu os recados da igreja e pôs a igreja de pé naquela situação de terminar o culto, né? Mas ele insiste com o apelo. Enquanto ele está insistindo, eu comecei a chorar muito. Foi muito impactante aquela noite. Eu estava sentindo o Espírito Santo, eu tenho certeza que estava a um passo de um grande milagre. Foi na insistência daquele apelo que, quando me dei por conta, eu estava caminhando para a frente do altar. Isso eu tinha de 18 para 19 anos de idade. Já estava prestes a completar 19 anos. Foi quando eu entreguei a minha vida para Jesus. Aquela noite de domingo foi transformadora. Foi um impacto muito grande. Chorei muito no altar. Senti que, de fato, ainda sem conhecimento, mas hoje fica muito claro, senti o novo nascimento acontecendo. Senti que, de fato, o Espírito Santo veio morar dentro de mim. Aquela noite foi muito transformadora, pastor Lázaro. Pois bem, recebi Jesus como Salvador, fui para casa transformado, contei para minha mamãe, contei para minha família que tinha recebido Jesus como Salvador. Minha mãe ficou muito feliz, muito contente. Chegou segunda-feira. O trabalho que tinha era na roça, né? Eu não sei se o senhor já teve essa experiência, mas de roça a gente aprontava muito, né? Também era um trabalho que nos facilitava o uso de droga e outras coisas. Então eu tinha aquela galera, aquela turma.
que eu, obviamente, estava envolvido e usava droga todos os dias, indo para o trabalho. Pastor Lázaro, de forma tão impactante, Cristo me libertou de uma forma tão intensa que na segunda-feira, indo para o trabalho, no fundo daquele ônibus, as coisas começaram a acontecer como todos os dias aconteciam. Alguém abriu um corote, outro começou a manusear a droga, e eu estava ali no meu mesmo lugarzinho. Não falei nada para ninguém, mas as coisas começaram a acontecer. Até que me ofereceram, né? Oh, é a vez do Daniel. E naquele momento eu disse: não, não uso, não bebo, porque agora eu sou crente. Eles ficaram bem espantados, né? Ué, como assim crente? Na semana passada você estava usando droga com a gente? Ué, você não usa mais? Não, não uso mais não, não bebo, não uso mais. Tá, naquela ideia de espantados, respeitar a minha opinião, não usei, não bebi, mas eles aguardavam um dia que eu voltasse para aquilo, né? Os dias foi passando, fui trabalhando, todos os dias na companhia das mesmas pessoas, e para admiração deles, nunca mais voltei a usar droga. Nunca mais tomei bebida alcoólica. Naquele trabalho eu comecei a ser um testemunho para eles. Comecei a pregar o evangelho. Ganhei pessoas para Jesus. Olha, bem novo convertido, pastor. Aquele amor, né? Aquele impacto do novo convertido, querendo falar de Jesus para todo mundo. Pois bem, comecei a anunciar a Jesus já transformado. E eles viram que eu não bebia mais, não usava mais droga, não fazia mais nada de errado. Começaram a, de fato, perceber que houve uma transformação na minha vida. Como lhe disse, o testemunho não é assim tão impactante, não. Mas eu fui muito teimoso. Eu demorei para vir para Jesus. Jesus me livrou da cadeia. Jesus me livrou da morte. Jesus me livrou de tantos acidentes. Jesus me livrou uma vez na frente de uma arma de fogo. Contei para o senhor, não sei se... Eu acho que sim, né? Naquela discussão e pronto, e aquela briga toda, e vai atirar, e atira. E a arma falha, pastor Lázaro. Eu estou aqui contando que Jesus é bom, transforma a nossa vida, nos dá chance para nascermos de novo e vivemos para Deus. Pois bem, os anos se passaram, passei a cooperar na igreja onde recebi Jesus, algo interessante, não sei se ainda cabe, mas penso que sim. Frequentei todas as igrejas na minha cidade, todas. Todas elas eu visitei. Mas, como disse ao senhor, não aceitava Jesus, não recebia Jesus. Eu ficava nessa teimosia, né? Escutava a palavra, ouvia o apelo e não ia para frente. Não me decidia, não me resolvia, enfim. Eu estava, talvez, com medo daquilo, né? Só que uma noite visitei, como já disse, a Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na cidade de Lucélia, interior do estado de São Paulo, cidade que o senhor passou por aqui esses dias, né? E lá eu recebi Jesus como Salvador, batizei nas águas, o ano era 2005, dia 6 de novembro de 2005, junto com mais 200 pessoas. Eu desci as águas do batismo depois de mais ou menos um mês na igreja, já muito decidido que queria uma vida nova. Recebi Jesus como Salvador, conheci outras pessoas, amigos convertidos. Pastor Lázaro, aí a gente passou a orar a Deus e eu frequentando esta oração. Coisa de novo convertido, não é? Oração, oração, vigília,
culto, oração, oração em monte, oração debaixo de pé de manga, oração. Passei a frequentar como um novo convertido fervoroso. E os irmãos me falavam: busca o batismo com o Espírito Santo, busca o batismo com o Espírito Santo. Pois bem, e assim comecei a orar a Deus. Jesus me batiza com o Espírito Santo. Jesus me batiza com o Espírito Santo. Pastor Lázaro, não sei se eu tive o privilégio de lhe contar, mas em uma dessas orações, Jesus me batizou com o Espírito Santo, ainda antes de descer as águas do batismo. Só que eu era muito tímido, ainda tenho muita timidez, o Espírito Santo me ajudou muito com isso, mas nessa minha timidez eu chegava na igreja, pastor, coisa de novo convertido. Orei a Deus, Jesus me batizou com o Espírito Santo, mas não tinha a capacidade, a liberdade de adorar a Deus em línguas estranhas no culto com vergonha, tímido, né? Aquela timidez me travou, aquela timidez me fez parar um pouco. E eu me entristecia, que eu não sentia essa liberdade, eu ficava travado, eu sabia que tinha recebido, mas não conseguia adorar a Deus com liberdade. Veio o batismo nas águas, me batizei nas águas, como disse, dia 6 de novembro de 2005. Então, esse ano está para fazer 20 anos, servindo a Jesus. Depois do batismo nas águas, alguém mencionou, agora o pastor vai te convidar para contar um testemunho. Essa notícia me alarmou bastante, né? Me deixou assim muito preocupado. Eu era muito tímido, como ainda sou hoje, como disse, o Espírito Santo me ajudou muito com isso. Mas nessa timidez, nessa dificuldade, eu ficava imaginando, poxa, se eu ser convidado, o que eu vou fazer, né? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Pois bem, chegou o culto de jovens. E o dirigente disse, agora nós vamos ouvir o irmão Daniel. Acabou de batizar nas águas. E eu fui com o dedo já no meio da Bíblia, né? Marcando um texto. Lucas capítulo 19, versículo 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Aquela noite foi de muita alegria, pastor Lázaro. Eu tentei testemunhar um pouco, né? Que Jesus me alcançou, que Jesus me salvou. E naquela dificuldade de um novo convertido, mas com muita vontade, falei ali talvez 2, 3 minutos, coisa rápida. Não conseguia nem olhar para a igreja, né? Aquela timidez. Coloquei a Bíblia assim na minha frente para ver se isso me ajudava. Li o texto, tentei falar um pouquinho. A igreja que já me conhecia a minha família, se alegrou muito de ver que de fato ali estava um novo convertido. E nessa alegria eu entrego o microfone. Me lembro como se fosse hoje, a igreja tinha 3 degraus para ir ao altar, então estou descendo os degraus, estou me indo para o banco da mocidade, dos jovens. No meio do caminho, disse ao Senhor, né? Eu ia dizer, glória a Deus. Era isso que estava na minha mente. Quando eu abri a boca para glorificar a Deus, nesse sentido, que eu ia dizer glória a Deus e aleluia, o Espírito Santo tomou a minha boca e eu comecei a falar em outras línguas. Foi algo, para mim, sobrenatural. Como disse, muito tímido, muita dificuldade, não sentia essa liberdade e estava travado. O Espírito Santo toma o meu coração, toma a minha boca, e eu adoro a Deus com liberdade, falando em mistério. Pastor Lázaro, imagine como continua esse culto, né? Aquela alegria, os irmãos vieram me abraçar, e o culto não teve nem mensagem mais. Terminou nessa alegria que só, né? Alegria porque, afinal de contas, um testemunho vivo estava ali. Cresci na cidade de Lucélia,
Nasci, cresci aqui, a igreja e os irmãos que ali estavam me conheciam, sabiam quem eu era na cidade, mas viu que o Espírito Santo me transformou, me fez nascer de novo, me batizou com o Espírito Santo e, obviamente, a igreja se alegra, né? Os irmãos me abraçam, choram comigo e com muita dificuldade eu fui sentar no meu banco de novo. E aquela alegria toda, o culto termina e eu nunca mais deixei Jesus. Nunca mais. Pastor, como o senhor sabe, o senhor ouviu um pouquinho da minha história. Aceitei a Jesus na Assembleia de Deus, Ministério do Belém, aonde permaneço até hoje. Comecei a cantando no jovem, já cheguei tarde na igreja, né? Com 19 anos. Então eu cantei na mocidade, conheci a minha esposa, namoramos um tempo, casei na igreja. O pastor, que aqui ainda é o nosso presidente, foi ele que fez meu casamento no ano de 2007. Casei na igreja, comecei a servir na igreja como um cooperador, depois como um diácono, trabalhei na porta sendo um porteiro, comecei a receber convites para pregar, comecei então a estudar a Bíblia, a contar mais da palavra, não mais agora um testemunho, mas agora pregando a palavra, né? Então eu estava aqui, estava acolá, sempre pregando a palavra de Deus, comecei a me interessar muito por isso. É engraçado que em um momento dessa história, né, ainda solteiro, pastor Lázaro, aquela coisa de novo convertido, então eu chegava do trabalho da roça, cortava cana o dia todo, e o meu propósito era: chego, tomo um banho e tiro uma hora de oração. Eu estou testemunhando, né? Nada de ser soberbo com isso. Mas tirava ali, fazia este propósito, tomava um banho, cansado, e não queria jantar. Coisa de novo convertido. Não, eu quero intimidade com Deus. De vez de jantar, eu ia para a oração e para a leitura da Bíblia. Orava um período e lia a Bíblia por um período. Orava mais um período, lia a Bíblia mais um período. Pastor, cortando cana, esse era o meu trabalho. Canavicultor. E eu dizia para minha mãe: não faz marmita para mim, não, por quê? Porque hoje eu vou jejuar. Olha que situação, né, do novo convertido, aquela força, aquela vontade de mais de Deus. Então, assim eu fui crescendo, me aproximando mais de Jesus, da igreja, fui servindo a igreja, como disse, casei, se tornei um cooperador, um diácono, comecei a pregar e fui dirigir a primeira igreja ainda como diácono. Dirigi uma igreja por um tempo, o pastor me ungiu ao presbitério, passei um tempo dirigindo mais uma igreja, recebi a oportunidade de ser um evangelista, passei a cooperar mais de perto no nosso campo, então eu me tornei um líder de jovem, dirigente de algumas congregações, fui secretário da igreja, fui terceiro vice do campo, da onde eu estou, e hoje, pela bondade de Deus, eu estou vice-presidente do campo de Adamantina. E ainda testemunhando: Jesus salva, Jesus liberta, Jesus pega os drogados e faz deles um homem livre, pastor Lázaro. Um homem livre, cheio do Espírito Santo, que pode, por Deus, ser usado, que pode, por Deus, ser uma ferramenta, um instrumento, né? Então fica aí esta palavra de testemunho a toda a audiência que o senhor tem. Jesus transforma o mais vil pecador e faz dele um instrumento para a glória de Deus. Louva a Deus que hoje minha esposa, um casal de filhos, continuamos servindo a igreja e a Jesus através
dos trabalhos que prestamos aqui, coordenando um grupo de teologia, dando aula praticamente quase todos os dias aqui. Enfim, servindo a Jesus, servindo a igreja, adorando a Deus e ainda contando que o Senhor salva, que o Senhor transforma, que o Senhor liberta, que Jesus, de fato, ele pega o mais vil pecador e, como diz a palavra, coloca para assentar em meio aos príncipes. Pastor Lázaro, eu quero agradecer esse espaço que o Senhor nos abre. Eu vi aí alguns testemunhos já, né, contado através desse canal. Espero que através dessa pequena história, Jesus trabalhe nos corações, né, que alcance aí vidas e que o Senhor, através dessa pequena história, ajude pessoas a se aproximar de Jesus. Meu companheiro, muito obrigado. Sabe que estamos aqui à disposição, a nossa cidade aqui no interior. Sei que o senhor de quando em quando passa por aqui. É uma benção. E eu quero lhe encontrar em outra oportunidade, viu? Maravilha. Queria agradecer o pastor, né? E vou citar o texto que Daniel, né? O anjo fala para Daniel, homem muito desejado, né? Deus tem um projeto com o pastor, está desenvolvendo, e o pastor, como muitos, né? Eu também, no começo também, eu vi muito trabalho, assim, no mundo espiritual, né? Mas esses que dão trabalho são os que depois vão ser muito usados por Deus. E o pastor depois entendeu como é que funcionava. Entendeu como é que Deus queria trabalhar na vida do pastor. E eu me sinto honrado, o pastor está testemunhando aqui o seu testemunho. Eu sempre digo, não é o tamanho em si do testemunho, mas é a vivência, o que a pessoa viveu, né? Cada um tem a sua experiência própria. E isso serve para quem está assistindo lá. Às vezes tem alguém, algum parente, ou a própria pessoa está na situação de dificuldade, de droga. Tem jeito para essa pessoa, né? Como o pastor falou aí, tem jeito. Realmente, Ó, pastor, realmente, fica esta palavra de incentivo sim, para as famílias que têm situações semelhantes, né? Que sofrem, porque como é sofrido ter sofrível. um viciado em casa, né? Como é sofrida essa situação. Mas não desista de quem hoje possa estar numa situação semelhante. Continue orando por essa pessoa, continue a evangelizando, a falando de Jesus. Está aqui uma prova viva, sei um pouquinho da história do senhor também, Não que tem quase Jesus transforma, Jesus transforma. misericórdia. E nós louvamos a Deus pela graça recebida, por poder hoje estarmos testemunhando e dizendo que Jesus salva, salva o mais vil pecador. Glória a Jesus. Agradecer, obrigado, pastor, por ter tirado um tempinho aí do seu, no seu aconchego do seu lar e de poder separar um tempinho aí para contar o seu testemunho. Não deu certo lá em Juquerópolis, Dracena, mas deu certo via WhatsApp. Deus sabe trabalhar, mas deu Verdade, certo. pastor, verdade. Mas aguardo o senhor passar por nossa região, viu? Sim, Quando vai vir ser para uma honra. cá, espero poder encontrá-lo mais uma vez Amém. Vai ser uma e a honra, gente pastor. poder se alegrar junto no nome de Jesus. Maravilha. E Glória. com a bênção de Deus, né, amanhã provavelmente já vai estar no ar esse vídeo, né? Mais um para somar no reino aí e em prol das vidas das pessoas. Pessoas que vão ouvir e Deus vai trabalhar na vida delas através desse testemunho abençoado. Ótimo. Pastor Lázaro, deixo para finalizar um texto Maravilha. que estava no meu coração. Tudo bem? Poxa, Podemos fazer menção? tranquilo, tranquilo. Está registrado na carta aos Gálatas, no capítulo 1, versículo 23 e 24. A história do apóstolo Paulo, ela é muito detalhada na Bíblia, e esse texto resume um pouquinho do que ele foi, né? A Bíblia diz assim, ó, mas somente tinham ouvido dizer, aquele que já nos perseguiu, anuncia agora a fé que antes destruía, e glorificavam a Deus a respeito de mim. Glória a Jesus.
cooperando, então, né, com essa audiência que o senhor tem, todo aquele que Jesus salvou se torna um troféu da graça. Glória a Deus. Tá? Verdade. A graça ela é capaz de salvar todo pecador. É. A graça é capaz de transformar o perseguidor em um defensor do evangelho. A graça é capaz de pegar um ignorante e torná-lo um pregador da sua palavra. A graça é capaz de terminar com todo ódio e derramar amor em nosso coração. Ouviam dizer de Paulo que ele era o que ele foi, mas agora vinham a transformação e glorificavam a Deus, porque Deus salva o pecador. Pastor Lázaro, que Maravilha. bom falarmos isso, Deus salva o pecador. É para isso que o Senhor enviou o seu Filho, para morrer por nós, para que todo aquele que nele crê, como diz a palavra de Deus, não pereça, mas tenha a vida eterna. Pastor Lázaro, nós somos um troféu da graça. Glória a Deus. Tanto eu, como o senhor, como outros que já contaram aqui o seu testemunho, Glória a Deus. somos de Deus um troféu da graça. Louvado seja Deus. Maravilha. Meu amigo, um abraço, Deus abençoe. Obrigado. Poder estar falando contigo, viu? Eu agradeço, pastor. Deus abençoe poderosamente o senhor, a família, o seu projeto aí de podcast. Que o Senhor lhe faça alcançar aí muitas vidas para a glória de Deus. Amém. Glória a Deus.